A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o obreiro Rogério, que coopera na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo da terceira etapa Jardim Céu Azul, pastoreada pela nossa querida pastora Socorro, a qual também sou ovelha. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, a nossa pastora presidente Eloide Ramos, ao nosso querido e amado pastor Gideon Júnior por ter iniciado este projeto tão importante da leitura diária da Palavra de Deus. Quero agradecer também a minha amada pastora Socorro pela oportunidade e confiança em mim posta para, juntamente com os irmãos, estarmos aprendendo da Palavra do Senhor. Darei início a 1 Samuel, capítulo 25. Hoje daremos início ao capítulo 25 de 1 Samuel. Iremos meditar no versículo 1, somente a parte A, que diz assim: E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o plantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto bíblico não traz muitos detalhes sobre como o profeta Samuel morreu. Apenas informa que a sua morte causou uma grande comoção entre os filhos de Israel, que depois de plantear por sua morte, ele foi sepultado em Ramá, onde morava. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma exposição, ou melhor dizendo, uma retrospectiva de seus grandes feitos e as obras do profeta Samuel. Samuel nasceu em um dos períodos mais sombrios e turbulentos da história de Israel. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual, momento esse em que as tribos de Israel ainda eram lideradas por juízes. Nesse mesmo tempo, o Senhor ouviu as súplicas de Ana, esposa de Eucana, a qual era estéril, subia todos os anos para adorar o Senhor no templo. Enquanto ela adorava no tabernáculo em Siló, ela rogava ao Senhor que lhe desse um filho, o qual ela ofereceria para ser nazireu de Deus. Se encontra em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Este filho foi Samuel, aquele que serviu como sacerdote, o último dos juízes, ungiu reis e o primeiro dos profetas depois de Moisés. Ana cumpriu o seu voto ao Senhor, e desde a sua infância Samuel serviu no tabernáculo, sob os cuidados do sacerdote Eli. Nessa época, ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 1. Estudo dado pelo nosso pastor Heber Ramos. E neste mesmo capítulo também teremos um estudo especial com o nosso pastor Elias. Este era um dos declínio espiritual na nação. Sim, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões eram muito raras. Ou seja, não havia visão manifesta. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, estudo dado pelo nosso pastor Gil. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele ainda era muito jovem. Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 21. Quando os filhos de Eli e o povo de Israel usa de forma errada a arca de Deus, levando a uma batalha, Deus demonstrou o seu desprazer, entregando o povo e a arca aos filisteus. A captura da arca significava que Deus havia abandonado Siló. Sim, olha o que fala em Salmo 78:60. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. Olha lá em Jeremias capítulo 7, versículo 12.
Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição. O povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. A tarefa de Samuel consistia em reavivar a verdadeira adoração em Israel. Ele exortou o povo a lançar fora as imagens dos deuses cananeus, Baal e Astarote, e servir somente ao Senhor. Em uma convocação geral em Mispa, Samuel pregou e orou pelo povo. Isso resultou em um espírito de arrependimento, confiança renovada no Senhor e, consequentemente, vitória sobre os filisteus. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispa. Depois, ele erigiu um lembrete de tudo o que havia ocorrido com Israel, de como saíram de uma situação de derrota para uma grandiosa vitória por meio da submissão ao Senhor. Este marco memoral, Samuel chamou de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao 14, estudo dado pela nossa pastora Geise. Então, Samuel constituiu um altar em Ramá, onde estava a sua casa, e julgou a Israel. Ele até estabeleceu um circuito anual pelas cidades próximas, a fim de exercer a sua liderança sobre o povo. Está em 1 Samuel 7, versículo 15 e 16. Depois de muitos anos de uma fiel administração da lei e da administração da palavra do Senhor, Samuel resolve agora constituir seus 2 filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o seu segundo filho Abias. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável de seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiam seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3, estudo esse dado pela nossa pastora Verinha. Diante desse cenário, e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo agora começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Então eles buscaram um rei para si, com a motivação errada, conforme as suas próprias ambições, e sem se atentar à lei de Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar por escolher um rei fora do tempo oportuno. Está em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 11 ao 18. No entanto, sob a pressão da época e das situações, o povo forçou o relutante Samuel a encontrar um rei. E antes de consagrar Saul, em particular, primeiramente em Ramá, que está lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao 10, Samuel pregou um sermão de advertência, mas este caiu em ouvidos surdos. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 9 ao 22. Então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. 1 Samuel capítulo 9. Então Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispa, que está lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 17 ao 24, estudo dado pela nossa pastora Socorro. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu uma cerimônia de coroação, que está em 1 Samuel capítulo 11, versículo 15, estudo dado pela nossa obreira Índia Asnária.
O longo sermão de 1 Samuel capítulo 12 parece ser a prova da apreensão que Samuel ainda estava sentindo. Aqui ele testifica sobre a sua própria integridade e novamente reprova o povo por querer um rei. Sua conclusão é: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Está lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente sacrifícios. Depois, ele violou as coisas sagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Está em 1 Samuel capítulo 13 até o capítulo 15. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como o novo rei de Israel. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Os anciões de Belém tremiam diante da sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 4, a qual a nossa obreira Índias Nária comenta. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo sobre eles. Nessa ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 19, versículo 18 ao 24. Aqui Davi, com grande perplexidade, escapou da presença de Saul. E aqui Samuel foi apresentado como líder temporário de uma escola de profetas. Saul e seus mensageiros foram envolvidos no espírito desta profecia. Deus, desta forma, providenciou o tempo necessário para que Davi escapasse. Apenas um versículo, que está lá em 1 Samuel 25, ao qual nós lemos, fala da morte de Samuel. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isto demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim da sua vida. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, aqui ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. A voz de Samuel foi ouvida novamente em uma aparição póstuma, quando Saul, em uma tentativa patética e pecaminosa, tenta consultar Samuel após a sua morte, com a ajuda de uma feiticeira. Está lá em 1 Samuel 28, versículo 15. Numa passagem de difícil interpretação, Saul escutou naquela ocasião uma predição de sua derrota contra os filisteus e a ascensão de Davi ao trono. Em resposta ao pedido de ajuda de Saul contra os filisteus, a suposta voz de Samuel pergunta por que Saul, que não a ouvira em vida, deveria então perturbá-lo após a sua morte. As últimas palavras atribuídas a Samuel prevêem a sua derrota e aquele que assumiria o seu trono. Um dos maiores líderes de Israel, a qual seu nome é mencionado em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 18, Salmos, capítulo 99, versículo 6, Jeremias 15, 1 e Atos dos Apóstolos 3, 24, o profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor em Hebreus entre os heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Samuel foi um sacerdote fiel. Como sacerdote, ele edificou um altar dedicado ao Senhor em Ramá.
para primeiramente ter intimidade com Deus, buscar sabedoria em Deus, discernimento espiritual, entendimento espiritual, buscar direção no Senhor, buscar força física, buscar autoridade espiritual como sacerdote. Samuel intercedeu pelo povo, sim, para pedir ajuda e para pedir misericórdia. Samuel foi um grande intercessor, foi um homem de muita oração, a qual está lá em Jeremias 15:1 e Salmos 99:6. Samuel foi um bom juiz. Como líder civil, Samuel fez o que Moisés fazia, julgava entre os irmãos e lhes declarava os estatutos de Deus e as suas leis, ou seja, preservava a unidade das tribos e tratava das questões que estavam acima da esfera dos líderes locais. Como líder militar, livrou Israel da servidão filisteia e promoveu a paz entre Israel e os amorreus. Fazia o que fizeram Otiniel, Eude e Baraque, e Gideão antes dele, que organizava e dirigia o povo na resistência eficaz contra seus opressores e os levava à vitória. Samuel foi um juiz bem-sucedido durante o seu governo. Israel não conheceu derrota. A nação viveu verdadeiramente em paz. Porque Samuel sempre julgava com retidão. Expressou claramente o que o povo deveria fazer para que o Senhor trouxesse livramento. Ou seja, como profeta autêntico, Samuel primeiramente fala para que o povo se arrependesse e abandonasse a idolatria. Segundo, se humilhasse diante do Senhor. Samuel convocou toda a congregação para realizar um jejum público em oração. Como profeta, Samuel promoveu um grande reavivamento nacional, desenvolveu um ensino eficiente, organizou as escolas dos profetas, extinguiu os rituais pagãos, preparou o caminho para a monarquia, ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Como profeta, ele até repreendeu o rei Saul. Samuel era muito estimado entre os homens por sua sabedoria e conhecimento, integridade e fidelidade ao Senhor. Samuel foi um homem que teve um chamado forte e marcante. Sua experiência de ouvir a voz de Deus impactou a sua vida. Sim, isso resultou num ministério firme e fiel a Deus. Samuel, ele nos deixa um grande legado, amada Igreja do Senhor. Ao observarmos a trajetória de Samuel, verificamos que a voz deste personagem bíblico foi depois de Josué a que ressoou mais firme diante das nações israelitas. Sabemos que Samuel foi o maior líder espiritual do período dos juízes, atuando como juiz, sacerdote e profeta. Será como está a nossa vida hoje? Será como está a nossa entrega, a nossa intimidade, a nossa vida com Deus? Será que ela está em uma intensidade tamanha que quando partimos dessa terra, o nosso legado possa ecoar, assim como o legado de tantos outros homens de Deus, a qual Hebreus capítulo 11 vai citar? Algum deles, não somente homens, mas também mulheres, que pela fé alcançou o impossível. Aquilo que só Deus poderia proporcionar. Eu separei um aqui, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda se fala. Glorificado seja o nome do Senhor. Abel, por oferecer aquilo que era de melhor, amada igreja, ele alcançou um testemunho de que era justo. E o próprio Deus dando testemunho dos seus dons. E até depois de morto ainda se fala. Quantos milênios já se passaram da morte de Abel e até hoje nós ainda ouvimos falar de seu testemunho. Que falar de Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac,
Jacó, José, Moisés, Raabe, pessoas que pela fé alcançaram grande testemunho da parte do Senhor. Pessoas que pela sua fé alcançaram legados que até hoje se são falados. Jó, um homem de tamanha integridade que o próprio Deus vai estar testemunho dele. E por permanecer íntegro diante da presença de Deus, alcançou aquilo que era impossível de um homem alcançar. Sim, amada igreja do Senhor. O que dizer de Pedro? Depois de ter negado Jesus por 3 vezes, no dia do Pentecostes foi cheio do Espírito Santo e em seu primeiro sermão, mais de 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Aquele que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se achava digno de morrer como Cristo morreu. O que falar de Estevão? Um jovem cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais e o seu legado ficou aí para nossas vidas. Está lá em Atos 6, versículo 8. Paulo, ele era uma das pessoas mais importantes do início do cristianismo. Através das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo fundou várias igrejas na Ásia e na Europa, escreveu grande parte do Novo Testamento e no fim da sua jornada aqui na Terra, ele deixou uma das frases mais conhecidas que tem, amada igreja do Senhor, até no meio dos gentios, que ele vai dizer: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E ao longo da história, Deus visitou seu povo, irrompendo com grande poder e trazendo à igreja tempos de refrigérios através do derramamento de seu Espírito. Foi assim entre os valdenses na França no século XII. Foi assim na Reforma Protestante no século XVI, quando o Espírito do Senhor soprou com grande poder na Europa, usando homens como Lutero, Zwingli, Calvino. Depois voltou a visitar a igreja com grande poder no século XVII, levantando sobretudo na Inglaterra os puritanos, uma das gerações mais santas e cultas da história da igreja, a qual se destacou Charles Spurgeon, que desde o início do seu ministério, seu talento para a exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário, e a sua excelência na pregação nas escrituras bíblicas lhe deram o título de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. E até mesmo nos tempos atuais, um dos maiores evangelistas, Billy Graham, e fora tantos outros homens usados por Deus para trazer grandes avivamentos. Olha uma frase de Billy Graham, olha o que ele vai dizer: olha, dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos, glorificado seja o nome do Senhor. Homens que se foram, estão agora com o Senhor, mas o seu legado ficou. Legado esse que passe o tempo que passar ainda glorifica o nome de Deus. Será que estamos verdadeiramente construindo um legado que mesmo depois da nossa partida, mesmo depois da morte, venha a ser tão verdadeiro a tal ponto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ser glorificado através desse legado? Sim, amada igreja. Eu deixo aqui uma pergunta para mim e para a sua vida. Será que aquilo que nós estamos construindo com Cristo Jesus, será que depois das nossas partidas vai ficar como exemplo para a próxima geração? Assim como esses homens deixaram um exemplo de renúncia, de poder, de glória através de Cristo Jesus, homens que se dedicaram verdadeiramente à obra, homens que se dedicaram verdadeiramente a Deus, homens que santificaram as suas vidas, e hoje nós podemos conhecer as suas histórias de vidas, homens cheios do Espírito Santo do Senhor. Será que nós estamos sendo esses homens? Será que nós estamos construindo legados que vai ficar para as próximas gerações? Ou nós estamos assim como Caim? Ou até mesmo como Saul? Homens de má reputação, homens que depois da partida vai ficar um legado que ninguém vai querer seguir,
de tamanha má reputação. Legado esse que não glorifica a Deus. Que nós venhamos pensar verdadeiramente em construir um legado que depois da nossa partida, acima de tudo, venha glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, amada Igreja do Senhor, encerro falando do legado de Samuel e tantos outros homens de Deus. E na próxima leitura, estarei dando continuidade ainda no versículo 1, quando Davi desce ao deserto ali de Parã. Gratidão a Deus e aos irmãos que nos acompanharam nessa leitura bíblica diária. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.